E, ô, Jonathan, a gente tava falando da inteligência emocional, né? E você passou por diversas situações, enfim, situações difíceis, situações que você teve que se movimentar, se colocar ali para caminhar, né? E muitas pessoas, elas às vezes já têm uma situação confortável, até financeiramente falando, e elas vivem naquela vida. A gente estava falando da corrida dos ratos, né? Então vive aquilo e vive o resto da vida naquela situação. Mas você pergunta pra pessoa, ela nunca tá satisfeita com aquilo. Porque eu acho que existe uma coisa que é natural dentro da gente, que é como uma árvore, né? Uma árvore, ela só para de crescer quando ela chega no limite dela. Mesmo assim, ela continua evoluindo ali, ela continua derrubando as suas folhas, criando novas, ela nunca para. E o ser humano, por ser uma criação natural, acho que ele também tem isso. Aquilo que não existe estagnação, né? Ou você tá crescendo ou você tá morrendo. Então, eu acho que é isso que incomoda nessas pessoas que às vezes chegam num determinado patamar e elas param. Na verdade, elas estão morrendo e elas não percebem isso. E acho que de alguma forma elas sentem esse incômodo, mas elas não conseguem perceber o que as incomoda. Como que uma pessoa que tá numa situação dessa, como que ela pode se despertar para buscar essa inteligência emocional que de repente pode estar faltando, para buscar algo novo, como que ela sai dessa, não sei se seria uma zona de conforto, mas como que ela sai dessa inércia? Olhando pra dentro. Eu sempre falo nos meus treinamentos e eu faço as pessoas repetirem isso o tempo todo. Tudo que eu preciso está em mim. Repita comigo aí em casa. Tudo que eu preciso está em mim agora. Todos os recursos que você precisa para ser feliz está dentro de você. Só que eu preciso acessar. Só que eu acesso como olhando pra dentro. Só que o problema é que o tempo todo nós estamos comparando o bastidor da minha vida, que é aquilo que eu sei que eu passo, que é verdadeiro, com o palco dos outros lá fora. E aí é onde as pessoas entram em colapso. Agora, quando eu olho pra dentro, eu me autoconheço. Se você olhar pra mim e eu falar pra você, conte quantas pintas existem na minha face, você consegue. Por mais que dê trabalho, você consegue contar. Só que se eu falar pra você quantas pintas você tem na tua face, com 30 e poucos anos de idade, há décadas se olhando no espelho, você não sabe. Porque a gente passa muito tempo olhando pro lado e muito pouco tempo olhando pra nós. Eu sei sobre tudo do negócio do meu concorrente, mas eu sei pouco sobre o meu negócio. Então você precisa fazer uma autoanálise. E o autoconhecimento é inteligência emocional. Então quando você pega os principais pilares que regem uma vida feliz, e talvez seja saúde física, intelectual, profissional, financeira, espiritual. Quando você pega tudo isso, familiar e social, e você coloca isso numa roda, num gráfico ou numa mesa onde você tem clareza, você precisa avaliar, porque a vida não é inerte. A vida é feita de altos e baixos. Vai ter momento que eu tô alto. Mas nesse pilar tem momento que eu tô baixo. Então é como uma orquestra. Você tem que orquestrar ali, olha, isso tá baixo, eu preciso subir. Isso baixou, eu preciso subir. Agora tá alto, eu preciso manter. E quando você tem um painel visual e onde você consegue ter a leitura equalizada, equilibrada, porque sucesso é equilíbrio, você consegue o tempo todo buscar a tua alta performance. Só que as pessoas não têm clareza. Então elas param de agradecer e acham que tá tudo certo. Vira hábito não agradecer. Para de orar e falar com o Papai do Céu e acha que tá certo. Vira hábito não falar. Acha que é normal aquilo que não é normal. Traz como comum aquilo que não é normal. E de repente a saúde física tá uma merda. Tá cheio de doença e não percebeu. Não faz um exame, um check-up e acha que tá tudo certo. O casamento desmoronando porque não olha pra dentro. Tá o tempo todo sobrevivendo. Vivendo à deriva. Deixa a vida me levar. É normal eu acordar cedo, trabalhar, voltar pra casa, levar trabalho pra casa, não me relacionar com os meus filhos, amanhã fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Os anos se passam, continuam igual. E, cara, nunca parou pra refletir que raio que a vida faz, que sentido a vida tem? E as pessoas não olham pra dentro, pô. Então, quando você começa a ter uma autoanálise, você tem dados, e você confronta com os fatos que é a tua vida, que você tem a leitura e a percepção, você consegue poder equalizar, equilibrar para poder ser feliz. A gente fala muito sobre isso. A vida, ela é como se fosse um eletrocardiograma. Certo. Como que é um eletrocardiograma? Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Quando tá inerte, parado, morreu. Então, amigo, se tá ruim, tá tranquilo, faz parte do processo. Só não desista, vai estar em cima. Se prepara, talvez baixe de novo. Só que quando você sobe, sobe mais alto. E nessa
nesse ciclo, nesse looping, a tendência tem que ser sempre de alta. Sempre crescente, tá? Em todas as áreas. Porque Se você vê num gráfico, né, ele tem que crescente. ter a linha crescente. Tem que ser crescente, senão você morre também, é inerte. A média tem que ser crescente. Não dá pra ser média igual a zero. E é isso.